sobre ambientes de geoprocessamento. Então, se você já fez um mapa, às vezes você pode ter usado algum tipo de software. E a gente tem alguns que são os mais recomendados, que é o que você vai conseguir fazer mais coisas, né? Mais aplicado, mais certinho, assim, né? Então, aqui, sobre adequabilidade de softwares. De um lado, a gente tem os softwares feitos, projetados para isso, né? Tem vários, né? Mas os mais comuns são o ArcGIS e o QGIS, né? O QGIS que é o tema do curso, né? Desse curso aqui de hoje, que você vai conseguir fazer edições, né? Em tabela de atributos, classificações, criação e edição de rasters, né? Que são os dados matriciais, vocês vão aprender aí ao longo do curso. Aí depois a gente vem os outros softwares que você vai conseguir fazer o mapa, mas você não vai conseguir extrair todo o potencial de um dado, de uma informação, né? Então a gente tem o Google Earth Pro, o Google Earth Edition, o Google Maps, por exemplo, que você até consegue fazer algumas capturas de tela, alguma coisa assim. AutoCAD é um software que no passado era muito utilizado para fazer mapa, né? Hoje algumas prefeituras ainda utilizam o AutoCAD, ele tem uma precisão, né, muito boa, mas não é, né, um software de geoprocessamento, ele faz georreferenciamento. Então você consegue colocar coordenada no AutoCAD, que vocês vão aprender aqui também mais ou menos sobre. E aí a gente tem os softwares de edição de imagens, né? Por exemplo, um CorelDRAW, um Canva, um Photoshop, um Illustrator, que você também consegue fazer, mas aí você perde totalmente toda a lógica, né, do geoprocessamento. Então a gente recomenda que, se você for aplicar esse conhecimento, utilize nos softwares recomendados para isso. A principal diferença entre o ArcGIS e o QGIS é que um é licenciado, você tem que pagar uma licença, né? E o outro, ele é livre. E uma outra diferencial é que a operação do ArcGIS é apenas Windows, é onde eu sei, e o software livre, né, o QGIS, ele opera em vários outros sistemas também. Então, para quem é usuário do Mac, né, eu sou uma delas, o QGIS cai muito bem nesse sentido. Um pouco sobre Google Earth e QGIS, né? Então, o Google Earth, ele não é uma ferramenta tão distanciada, assim, né? Vamos dizer que dá para fazer várias coisas, você consegue desenhar, editar algumas coisas, né? A visualização é rápida, ela é intuitiva, você consegue fazer alguns cálculos de área, perímetro, mas ela é um pouco mais limitada, né? Principalmente na representação e na classificação dos dados a partir da tabela de atributos. Então aqui, por exemplo, é a mesma informação, né? Esse aqui são polígonos dos limites municipais da região metropolitana aqui de Curitiba, é a mesma coisa no Google Earth, e aqui é a mesma coisa no QGIS, é o mesmo shapefile, né? É o mesmo dado. E aqui a gente consegue ver, né? Então, por exemplo, você consegue classificar por tamanho do município, pela área, que eu tenho essa informação na tabela de atributos. Então, eu consigo ter uma representação um pouco maior do que eu tenho no Google Earth, e ferramentas também mais parrudas, vamos dizer assim, né? O QGIS, ele tem um pouco mais de braço, né? Um pouco mais de plugins, né? Questões que você consegue instalar, e aí você vai conseguir fazer mais opções no QGIS do que no Google Earth. Por exemplo, cálculos, configurações avançadas, criar, editar, vetor, raster, e também exportar em outros formatos de arquivo, até DWG você consegue exportar, por exemplo, né, no QGIS, que você vai conseguir abrir no AutoCAD.